Vamos agora dar uma estudadinha em um tema interessante, tá? É um tema que tem relação com o cumprimento da pena lá na hora da sentença. Vamos enfrentar esse assunto para que a gente possa ficar bem informado do que os tribunais estão decidindo. Olha só, primeira conversa, só para a gente compreender o que são essas siglas que estão aí no tema da live, tá? Pena privativa de liberdade, PPL, PRD, pena restritiva de direitos. PPL, pena privativa de liberdade, PRD, pena restritiva de direitos. Olha só, gente, os princípios das penas restritivas de direitos são aquelas que são autônomas e eles substituem as penas privativas de liberdade, né? Então, o que acontece? Nós podemos compreender a possibilidade, segundo o artigo 44 do Código Penal, que em alguns momentos a pena será substituída. Por exemplo, quando a pena for inferior, né, quando a pena tiver observar aquele limite dos 4 anos. Quando a pena não for superior a 4 anos, ou até em crimes culposos, dificilmente ultrapassa 4 anos, mas você vai conseguir a substituição da pena desde que você não seja reincidente em crime doloso, e ali as condições do 59 elas possam permitir que você consiga a substituição. Tudo bem? Isso é o que diz o artigo 44. Agora eu quero que você imagine uma situação. Imagine que João foi condenado, olha só, João foi condenado ele foi condenado a uma pena de furto tentado, né? Furto tentado, pena mínima de 1 ano, tentativa 2/3 reduziu, conseguiu uma pena, vamos colocar 2/3 à metade, conseguiu uma redução de 6 meses, ficou com mais 6 meses de pena. Olha só, não teve violência, né? Quando a gente observa, ele era primário, a pena foi inferior a 4 anos e as condições, circunstâncias judiciais do 59 são todas favoráveis. O que vai acontecer com esse rapaz? Lá com o João, vamos chamar de João. E aí o que acontece? Ele vai conseguir substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Só que tem um detalhe que tem que se ligar aí, gente. Olha só, imagine que se João fosse cumprir a pena privativa de liberdade, o que aconteceria com ele? Ele ficaria submisso, ele ficaria obrigado, por exemplo, a ficar 3 meses, 6 meses, no caso concreto que nós estamos conversando, 6 meses obrigado a prestar uma pena restritiva de direitos. Poderia estar fazendo prestação de serviço à comunidade. Só que João é um cara muito antenado e ele descobriu que o sistema carcerário brasileiro é falido. E ele descobriu que não tem lugar para as pessoas aguardarem a prisão nem sequer no regime aberto. E João é tão inteirado que ele já descobriu, réu sabe direito penal, gente. É muito bacana quando você vai no presídio, porque eles sabem da súmula, eles sabem dos efeitos vinculantes do STF, tudo isso eles sabem. Então o que acontece? Nessa situação, João também ficou sabendo que na falta de regime, vagas no regime aberto, lá dos albergues, que já é fácil, ele vai, que é só assinar, ele vai ficar em prisão domiciliar. E ele chega com você e diz o seguinte: Ei, doutor, é o seguinte, eu quero cumprir a pena privativa de liberdade. Eu não quero essa pena restritiva de direitos. Você vai perguntar, mas por quê? Ele vai dizer, olha, é o seguinte, se eu ficar 6 meses com a pena restritiva de direitos, eu vou ter que passar 6 meses prestando serviço à comunidade. Ou vou ter que desencanar em prestação pecuniária, vou ter que dar cesta básica, vou ter que fazer alguma coisa. Mas se eu ficar na PPL, na prisão, na pena privativa de liberdade, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que só no máximo assinar no albergue a presença, ou vou ficar em prisão domiciliar porque o sistema carcerário é falido, doutor. E aí você pode dizer, poxa, então eu vou falar com o juiz e dizer que você quer cumprir a pena privativa de liberdade, você quer sofrer, você não quer para a pena restritiva de direitos. Foi essa a tese. E aí, gente, isso foi levado, olha só, isso foi levado lá no STF, no STJ recentemente. Né? O informativo 584 disse essa situação. E o que o STJ respondeu? Eu vou ler para vocês. Em razão do pedido feito pelo condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, a reconvenção de pena prestação de serviço à comunidade em prestação pecuniária
restritivas de direitos, né, em pena privativa de liberdade, não pode ser cumprida. Olha só, não é possível, não é possível. Aí ele começa a explicar, dentro desse resumo aqui que sai no informativo, a impossibilidade. Tá, gente, vamos entender por que não pode. Porque é o seguinte, gente, o que nós temos que lembrar? O que é a pena? Nós temos que olhar para a teoria da pena. A pena, gente, não é uma escolha do réu. A pena não é um direito do réu, não. A pena é a resposta do Estado, olha só, resposta do Estado pela prática de um crime. A pena é uma imposição do Estado para garantir a sua autoridade diante de um crime. A pena, né, nós falamos que ela é uma o quê? Uma sanção. A pena é uma sanção. Se é uma sanção do Estado, se é uma imposição do Estado, se é uma resposta diante de um crime, diante de um vacilo do acusado, poderia agora o Estado abrir mão desse poder e passar nessa situação, olha só, a colocar isso na mão do réu, a maneira em que ele quer cumprir a pena, de maneira alguma, senhor, de maneira alguma. Então isso não pode acontecer. Essa decisão, gente, ela saiu no RESP, tá? Eu vou citar para vocês, está no informativo 584. É o RESP 1.524.484 do Pernambuco. 1.524.484 do Pernambuco. Mais fácil você achar lá no informativo 584, em que ele fala da impossibilidade entre o do réu escolher, optar entre a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direito. O réu não pode abrir mão da pena restritiva de direito e dizer eu quero a pena privativa de liberdade. Não, ele não pode se utilizar dessa esperteza. Gente, isso não é novidade, tá? Eu estava pesquisando e o STF, em 2007, relatou naquela época, foi o ministro Gilmar Mendes, olha só, ele disse algo parecido. Deixa eu ler aqui para vocês. A jurisprudência da Corte adota o entendimento de que não existe direito subjetivo ao cumprimento da pena em regime aberto, nem tampouco, por conseguinte, a substituição da pena de privativa por restritiva de direito. Olha só, gente, não há um direito do subjetivo do réu em fazer essa escolha. Não há. É o HC 84306, aí né, não peguei o informativo, mas é o HC 84306, 84306, já até fechei, do STF, que foi julgado nos idos anos, né, gente? Olha só, lá em 2007. Tudo bem, gente? Então a gente está entendendo agora que a pena não pode ficar nas mãos do réu. O réu não pode optar. É o que o STF e o STJ têm dito. O STF em 2007, olha só, e quase 10 anos depois, o STJ não pode. Por quê? Por que não? Não, porque não é resposta, né, gente? Porque nós temos que lembrar do fundamento da pena. O fundamento da pena é uma resposta do Estado. O fundamento da pena é uma imposição do Estado. O fundamento da pena é uma sanção do Estado. Por essa razão, não pode ficar na mão do réu essa decisão. Tá bom. Elon, e o que o réu faz nessa história? Vai sentar e chorar? Não, gente. Tudo isso que nós conversamos aqui, na prática, não tem um efeito quase zero. Sabe por quê? Olha só. Deixa eu ler para vocês o que diz. Olha só. Deixa eu ler para vocês o que diz o parágrafo 4º do artigo 44 do Código Penal. A pena restritiva de direitos converte-se. Nesse converte-se, leia reconverte-se, tá? Que quem converteu foi de pena privativa de liberdade para restritiva. Agora nós vamos estar reconvertendo. Mas a lei, o legislador deixou converte-se. Converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Tá certo, gente? E a parte que ele já cumpriu, ele vai ser descontado para ele cumprir o resto em pena privativa de liberdade. Resumindo, o réu não quer cumprir a restritiva de direitos. Ele pode escolher entre a PPL e a pena restritiva de direitos? Não, ele não pode. Por quê? Porque é pena. Então o que ele faz? Ele espera, aguarda a sentença. Quando começar o cumprimento da execução penal, ele deixa de cumprir. Ele deixa de cumprir de forma injustificada, porque o juiz vai ter que aplicar o parágrafo 4º. Olha só, gente, para te ver como é que é o direito. Eles perdem tempo podendo facilitar.
ou eles poderiam resolver o sistema carcerário para que não pudesse ficar essa incoerência do sistema. Ele deixa de cumprir e qual vai ser a consequência? A pena vai voltar para a pena privativa de liberdade. Tá certo, gente? Eu prometo colocar esses dois julgados do STF e do STJ no blog, lá no elonnunes.com, mais tarde, assim que eu colocar esse vídeo. Tá certo? Então vocês podem ficar aí curtindo o sábado de vocês com esse entendimento. O réu não pode optar entre a pena privativa de liberdade e a restritiva. Mas, se ele for condenado na restritiva, o que ele faz? E quiser cumprir a pena privativa de liberdade, ele deixa de cumprir justificado e aí a pena será reconvertida forte lá no artigo 44, parágrafo 4º do Código Penal. Tá certo, gente? É isso. Essa era a nossa conversa de hoje, muito rápida, né? Mas é só para dar uma ligada na jurisprudência. Muito obrigado, bom fim de semana, Deus abençoe vocês, valeu!